Kristen Charles e o seu Namira, esse foi o Namira e agora começamos o Central do Empreendedor, seu programa semanal para você que é empresário, para você que é funcionário aqui na região metropolitana da Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Solta a vinheta! Aqui ao meu lado, Marcele Marchiori, toda semana aqui com a gente, trazendo dúvidas dos telespectadores sobre questões empresariais, questões comerciais e, por que não, também questões de funcionários, né? Semana que vem, inclusive, a gente vai falar sobre isso, Marcele. Tudo bem? Tudo bem, Eliacom, é sempre um prazer estar aqui com vocês, respondendo as dúvidas de todo mundo, desde as mais complexas, e hoje a gente vai ver que tem muita dúvida simples também de pessoas que estão começando aí no negócio de empreender. Hoje o assunto vai ser um pouco mais chato, Marcele. A gente vai falar sobre tributação para pessoa jurídica. A gente vai sair um pouquinho daquela linha que a semana passada a Thaís trouxe aqui pra gente, falou sobre o MEI, né? E vamos começar a falar agora o que acontece depois que você passa do limite do MEI e quando você começa ali uma empresa ME, EPP, evolução tributária. E daí a gente abriu para o público do Central do Empreendedor, lá na página do Central do Empreendedor. Você entra na página do Central do Empreendedor pelo QR Code que está aqui embaixo no seu vídeo, tá? E pode também mandar suas dúvidas. A gente vai voltar nos assuntos ao longo das semanas, tá? Inclusive, MEI é um assunto que a gente vai ter que voltar, porque tem muita dúvida sobre isso. Marcele, qual foi a pergunta, o pontapé inicial, a pergunta que mais chamou a atenção assim, para a gente começar esse assunto? Então, o pontapé inicial começa com um pouquinho do que a gente viu na semana passada com a Thaís. A pergunta é a seguinte: eu tinha uma MEI e ela passou do faturamento. E agora? Mas eu queria que você respondesse antes, qual o valor máximo que a gente pode receber enquanto MEI? Perfeito. Só para recordar um pouquinho do que a Thaís falou semana passada, o MEI é o microempreendedor individual. É aquela senhora que vende brigadeiro, é o pedreiro, é aquele funcionário, né, aquele ex-funcionário que está começando um empreendimento sozinho, né? Está iniciando aí nessa carreira de empreendedor. E daí, muitas vezes ele não tem funcionário, às vezes ele tem um funcionário, que é o limite do MEI, e o limite em faturamento, e entenda, faturamento e não lucro, ou seja, tudo aquilo que você arrecada durante o mês, é de R$81 mil no ano. Dá uma média de R$6.750 por mês. Você não pode ultrapassar esse faturamento mensal de R$6.750. Esse é o limite do MEI. Passou disso, daí você tem que conversar com o seu contador, porque essa empresa está prestes a desenquadrar e daí as coisas aumentam. Como diria o Kristen aqui no Namira, que a gente conversou um pouco antes, é aí que o filho chora e a mãe não vê, Marcele, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Eliacom, e o que é desenquadrar? Explica pra gente de maneira rápida, porque a gente também já viu um pouquinho disso na semana passada. Desenquadrar é um termo popular, porque na prática não existe desenquadramento. Existe desenquadramento porque você reenquadra em uma outra categoria. Enquadrar é quando você escolhe o regime tributário da sua empresa. O que é isso, meu Deus do céu? O MEI é um regime tributário, certo? O MEI é o microempreendedor individual. É um regime tributário que você fatura até R$81 mil, que você só tem um funcionário ou não tem um funcionário, trabalha sozinho, que você, se você fatura muito pouco, não precisa de contador, paga uma guia fixa de R$60 por mês, certo? Você desenquadra quando você deixa de ser MEI e você tem que enquadrar novamente em uma outra modalidade tributária. Dentro do Simples Nacional você pode ser ME, EPP, certo? Você pode também enquadrar como lucro presumido ou lucro real. Então são as três modalidades tributárias mais conhecidas aqui do Brasil: Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Existe uma quarta modalidade tributária que vale a pena ser mencionada, apesar de não fazer parte da nossa realidade, que é o lucro arbitrado. E daí a gente está falando de empresas gigantescas, certo? Que tiveram algum problema com a Receita Federal. Daí a Receita Federal obriga essa empresa a ser lucro arbitrado. É o caso, por exemplo, de empresas que estão sendo investigadas estavam sendo investigadas pela Operação Lava Jato, a JBS, por exemplo, a Friboi, enfim, as empresas grandes, né? A Odebrecht, empresas grandes que tiveram algum problema com a Receita Federal e foram obrigadas ao lucro arbitrado, mas não faz parte da nossa realidade. A gente vai falar aqui hoje sobre esses três aqui mais conhecidos:
Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Para você, empresário que está prestes a desenquadrar, esse assunto é para você. Outra pergunta, Eliacom, e essa pergunta veio lá de Ipeúna. Olha que interessante, as pessoas estão deixando suas perguntas na página do programa, né? E quem mandou foi a Cláudia. Ela disse o seguinte: quem define qual regime tributário seguir? Essa pergunta é interessante porque, por exemplo, se eu abrir a minha empresa, sou eu quem falo que ela é MEI ou é o contador? É muito boa pergunta, Cláudia. Olha, é o seguinte, o regime tributário é definido pelo contador. Tá? O empresário, quando MEI, o empresário pode definir porque você abre pelo portal do empreendedor. O MEI não tem um procedimento padrão de empresa, certo? Não precisa arquivar a documentação na junta comercial, toda a documentação é feita pelo Sebrae, certo? Então o Sistema S ali disponibiliza para o empresário abrir pelo portal e daí você não precisa mandar a documentação para a guarda da junta comercial e nem do cartório de registro de pessoa jurídica, certo? No caso de empresas com porte superior, o contador vai definir de acordo com o seu faturamento, de acordo com o seu giro, com o seu lucro, e daí ele vai poder observar, né, de tudo aquilo que você tem de gastos, né, fazer uma simulação ali nos 3 regimes tributários e observar qual é o melhor. Então é um pouco o empresário, porque o empresário vai definir, vai dar as cartas para o seu empreendimento. Mas é o contador também, porque é o contador o responsável por observar tudo aquilo que vem de documentação, tudo aquilo que vem de faturamento, de lucro e dar o melhor enquadramento tributário para a sua empresa. Por isso é importantíssimo que você entre em contato com uma contabilidade, que você observe com o seu contador qual o melhor enquadramento tributário. Observa muito bem isso, tá? Especialmente você empresário que já saiu do nível de MEI e que está começando sua padaria, seu comércio como ME ou como EPP. Você que tem uma clínica grande aqui em Peruíbe, aqui em Santos, aqui em São Vicente, uma clínica médica, uma clínica veterinária que está com faturamento maior, já tem ali seus 9, 10 funcionários, é de suma importância que o seu contador apresente para você todo ano, de preferência, qual a melhor, simular, né, dentro do seu ano, qual seria o melhor regime de tributação para o ano anterior, para que você defina o desse ano. Então o contador tem um papel fundamental, não é só fazer o imposto e mandar, ele tem que verificar isso, averiguar isso ano a ano, para que em janeiro escolha o melhor regime tributário para você empresário. Eliacom, próxima pergunta. A gente citou algumas vezes aqui a palavra Simples Nacional, né? O que é o Simples Nacional? É o MEI? E o que um tem a ver com o outro? Legal, essa pergunta é legal, muito legal inclusive, porque a gente confunde o Simples Nacional com o enquadramento tributário, né? Então assim, o Simples Nacional pode ser o MEI. O MEI é um dos programas do Simples Nacional, tá? Mas não é o único, não é a única forma de você tributar dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional foi uma lei criada em 2006. Ela começou a valer a partir de 2007, 2008 ali. E ela substituiu o antigo Simples Federal. Ela unificou todos os impostos. Então a gente paga no Brasil hoje, o empresário vai pagar imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, ISS no caso de serviço, ICMS no caso de venda de mercadoria. Então é um mundaréu de siglas ali, né? E daí quando você faz a opção do regime de tributação, você vai pagar todos esses impostos de uma maneira unificada. O Simples Nacional é uma maneira de você pagar isso da maneira unificada, certo? É uma forma de você tributar, é um programa, é um projeto. E dentro do Simples Nacional está o MEI. Uma coisa não anula a outra. Como se o Simples Nacional fosse uma árvore e o MEI fosse apenas um dos frutos, né? Perfeito. Ah, interessante. Então, o Simples Nacional, o valor pode ser muito maior arrecadado para se enquadrar nele? Pode. O Simples Nacional tem um patamar de faturamento que vai do 0 aos 4 milhões e 800 mil reais em 12 meses. Ou seja, é um faturamento altíssimo, tá? Mas, como eu disse, são para empresas que estão começando. Por incrível que pareça, 4 milhões e 800 mil para uma empresa não é tanto, porque pensa, uma empresa que tem 20, 30 funcionários, pensa quanto que não paga de folha de pagamento, então não sobra tanto assim para a empresa, tá? Quando a gente fala de uma pessoa física, é óbvio que é um valor exorbitante, fora da realidade de todos nós,
né? Mas para uma empresa, quando você distribui ali entre os funcionários, entre o que você tem que pagar, acaba se tornando pouco. E daí tem a evolução dentro do Simples, tá? Conforme você vai passando de faturamento, a sua alíquota de pagamento vai aumentando. Então, comércio, começa com 4%, daí vai 4, 4,1, 4,2, 4,3. Quando você está nos 4.800.000, você já está pagando 22, 23%. Vale a pena ali você averiguar com o seu contador todo ano se já não está na hora de repente sair do Simples. De repente o Simples deixa de ser uma boa opção. Eliacom, e a gente está falando de tanto imposto, né? Tanta coisa para pagar, é taxa daqui, taxa dali. Às vezes você está em casa, quer abrir um pequeno negocinho, já tem que pagar imposto. No Brasil não é muito abusiva essa quantidade de imposto? É correto isso? Então, a gente tem que entender uma coisa. O Brasil, ele é ranqueado como um dos países que mais pagam imposto no mundo. Mas também, o Brasil é ranqueado como um dos países que mais sonega impostos no mundo, certo? Essa realidade vem mudando porque a Receita Federal, através de um programa chamado T-Rex, é um programa antigo, né, que já está aí em vigência, consegue cruzar dados daquilo que você movimenta em conta bancária com aquilo que você deveria declarar. Então, muito cuidado com o leão, tá? Se você está movimentando muito dinheiro na sua conta bancária, fica de olho. Se você for pessoa física, fica de olho porque o seu imposto de renda da pessoa física pode estourar. O que você paga na pessoa física é mais do que você paga na jurídica, certo? Fica de olho se você for empresário, porque sua conta PJ tem que tirar tanta nota quanto você está ali tendo de faturamento, né? Tendo de giro no banco, né? Porque você pode ser pego pelo leão e ter que pagar mais impostos ainda depois, porque você não fez o enquadramento tributário correto, tá? Agora, a quantidade de impostos é justa? A gente tem que alimentar um sistema. A gente tem que alimentar um sistema que é grande. A gente tem que lembrar que no Brasil tem muita gente que passa necessidade. Ali tem os auxílios que o governo federal disponibiliza para justamente financiar, custear essas pessoas que não têm condições de sobrevivência. Também tem saúde, educação, transporte, tem muita coisa para ser paga. Então, a questão da justiça, eu vou deixar a encargo dos cientistas políticos falar. Mas é fato que a gente tem que arrecadar de algum lugar, né? O ideal o mundo ideal seria que todo mundo declarasse certinho tudo que ganha, e daí não precisaria ter alíquotas tão altas, tão abusivas, conseguiria diminuir as alíquotas, arrecadar a mesma coisa, só que de uma maneira correta. Mas o Brasil é um país que sonega, é um país que as pessoas tentam segurar ao máximo, então se torna uma concorrência desleal. Aquele que quer fazer certo acaba sendo prejudicado por aquele tanto que faz errado. Você pega um empresário, por exemplo, aqui, vou colocar na Padrancheta, aqui em Peruíbe, certo? Você abre uma quitanda, e daí naquela quitanda você paga todos os tributos certinho, você vai pegar ali R$1.000 de tributo no mês, certo? O seu concorrente sonega tudo, não paga nada de imposto, o preço dele vai ser melhor que o seu. Você quebra porque você está fazendo certo. Então acaba se tornando desleal por conta disso. Marcele, vamos para um breve intervalo? A gente volta daqui a pouquinho no Central do Empreendedor com mais dúvidas aqui da galera que está mandando aí no Central do Empreendedor. Aqui no QR Code você consegue entrar na página do Central do Empreendedor Peruíbe. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta! Esse é o Central do Empreendedor, o seu programa semanal aqui na BSTV, tirando dúvidas de você empreendedor local, de você funcionário de empresas. A gente vai falar sobre todos os temas. Hoje, especificamente, estamos falando sobre modalidade tributária, regime tributário. É um assunto chato? É um assunto chato, mas é um assunto extremamente necessário, né, Marcele? Ah, com certeza, Eliacom. Tenho certeza que vocês estão adorando as respostas mais simples possíveis que a gente está dando aqui. Mas a pergunta que eu tenho que fazer agora é até um pouco engraçada, porque no bloco anterior você falou muito sobre o leão. Cuidado com o leão vai te pegar. O que é o leão? E por que é leão o animal que escolheram? O leão é o imposto de renda. O leão, todo mundo conhece o imposto de renda como leão. Por que leão? É uma homenagem a Emerson Leão, o goleiro do Palmeiras. Não é uma homenagem a Emerson Leão. Leão foi um animal escolhido pela Receita Federal em 79 para representar o imposto de renda. A origem do animal é uma origem controversa, tá? Porque eles só escolheram o animal para a campanha, eles não deram uma justificativa. Há quem diga que antes de 79 já era conhecido o imposto de renda como leão, por causa do tamanho da mordida, tá?
porque o imposto de renda existe desde 22. Entretanto, a explicação da Receita Federal é porque um animal é forte, é o rei da selva, é imponente, certo? Mas é um animal justo, ele só ataca quando ele realmente precisa que tenha o ataque. Você escolhe a explicação que você quiser ali. O tamanho da mordida também cabe muito bem. O leão é a Receita Federal, é o imposto de renda, basicamente. O que aconteceu aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem aqui no estúdio? A produção tá derrubando tudo, mas vamos que vamos. Vamos lá. A outra pergunta é muito interessante. É assim, quem fez essa pergunta foi o Kleber, lá do bairro Paraíso. Kleber Bezerra. Se eu abrir vários MEIs em nome de vários membros da minha família, posso driblar, ter que desenquadrar? Olha só. Kleber, eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta. É uma pergunta muito recorrente, Kleber. Ocorre o seguinte, é muito comum que tenha essa política. Pô, se o MEI é 81 mil e eu abrir um MEI para mim e para minha mulher, eu já tô com 162 mil. Se eu abrir para mim, para minha mulher, meu filho, então já tô ali com 190 e poucos mil, 180 e poucos mil. Enfim, não é o adequado, tá? 8 vezes 3 é 24, Marcelo, 240 mil, 243 mil. Não é o adequado. Por quê? Porque a gente está falando realmente de dados sendo cruzados, tá? Se uma empresa uma única empresa tem um único estabelecimento, a prefeitura não vai permitir que você tenha 3 CNPJs no único endereço, certo? Só na prefeitura você já não passa. Então você não vai conseguir ter 3 MEIs num único endereço, tá? Quando a gente fala de Receita Federal, é muito difícil que o empresário pegue tantas empresas e faça gire, né, esses valores em 3 CNPJs distintos sem se perder. Em algum momento você vai se perder, tá? E em algum momento a Receita vai pegar. E quando isso pegar, isso é sonegação fiscal. Sonegação fiscal é crime, certo? E pior do que ser crime, a sonegação fiscal, é você ter que retroagir tudo, pagar tudo com multa, juros, correções, porque não dá cadeia, mas o valor fica alto, você tem seus bens apreendidos, a sua vida vira um caos, tá? Não recomendo de forma alguma que seja feito esse tipo de sonegação. A próxima pergunta era essa. Sonegação da cadeia? Eu vi isso num filme, me ajuda. Ah, muito bom. Olha, você viu num filme que sonegação da cadeia, por quê? Porque esse filme que você assistiu provavelmente não é um filme brasileiro, tá? Provavelmente é um filme americano. Isso fala muito na Receita Federal dos Estados Unidos. Receita Federal dos Estados Unidos prende mesmo. Espanha, então, nem se fala, tá? A gente tem jogador de futebol aí que saiu do Santos, foi pra Espanha, deu um BOzinho ali com um timinho lá da Espanha e que tá respondendo por isso até hoje e pode ser que responda criminalmente, possa até ser preso na Espanha por conta disso. Acontece, cara, só que não aqui, não no Brasil, tá? No Brasil, não dá cadeia não dá. Você pode pagar muito por isso, pode realmente estragar sua vida por conta disso. Perder bens, né? Perder a Thaís bens. tinha falado no programa anterior que, por exemplo, citou o exemplo de uma moto. A moto você Tem tem uma no seu moto nome, que gosta carro, já muito. era. Pode dar tchau. Vai embora. Essa pergunta é minha. Você tinha dito que quem define o que é o regime tributário da sua empresa, qual será? Pode ser que seja você, mas é interessante que seja um contador. E nós já vimos que se, por exemplo, se eu errar esse cálculo, ou uma empresa deu um boom, cresceu no meio do ano e aí eu vou ter que retroagir, Certo. pagar multa. E se o meu contador faz isso? Ele erra. Já aconteceu isso? Ah, pode acontecer muito. A gente pega muito caso de empresa que estava numa contabilidade, ficou anos a fio com o regime tributário errado. E daí estava pagando lá 10, 12, 15 mil reais por mês de imposto dentro do Simples Nacional, pensando, estou arrasando, o Simples Nacional é a modalidade tributária perfeita, é o que eu tenho que escolher para mim. Olha, não é bem assim que funciona não, tá? Depois que você passa de um determinado limite de faturamento, você pode sim ter que optar por outro regime tributário, lucro presumido, por exemplo, né? Que é sobre o lucro presumido, você vai pagar o imposto de renda e a CSLL sobre o lucro de presunção. Tem uma conta que o governo federal faz e daí de repente, dentro do lucro presumido, você paga mais barato do que no simples. Então tem que tomar cuidado e o certo por contrato, né, se a gente for pegar um contrato padrão CFC, o contador poderia responder por isso, tá? Normalmente a empresa pagou o pato e fica por isso mesmo, tá? Dificilmente o contador vai responder. Então, muito cuidado com a contabilidade que você escolhe.
Por isso estamos aqui representando a Central do Empreendedor. É uma contabilidade que vai ter esse carinho na parte tributária. Isso eu posso garantir porque essa parte que faz sou eu. Então, prestem atenção no contador, hein? A próxima pergunta é a seguinte: se eu não quiser o Simples, que a gente já viu que o Simples abrange muita coisa, não só o MEI, né? Mas suponhamos que eu não quero o Simples e eu quero pagar um imposto mais barato. Tem possibilidade disso acontecer? Olha, tem a possibilidade que eu falei, tá? Se a sua empresa está estourando com um limite muito alto de faturamento, com um faturamento ali de 400, 500, 600 mil no ano, pode ser que o Simples não seja a melhor opção para você, tá? 600 mil até não, mas 1 milhão ali pode ser que não seja a melhor opção para você, tá? Agora, se você é um empresário que está iniciando, está começando agora, muito provavelmente o Simples é sim a melhor opção para você, porque ele unifica os impostos e ele tem a modalidade, o regime de faturamento mais baixo possível. Pensa um comerciante que está ali com 180 mil de faturamento anual, né? Que dá uma média de 15 mil ali no mês, né? Esse comerciante, ele está falando de 4% de alíquota sobre o faturamento. Não é tanto, por incrível que pareça, tá? Se a gente fosse num lucro presumido, por exemplo, vou colocar aqui, seja um prestador de serviço, tá? Alguém que presta um serviço administrativo, vou colocar um serviço administrativo, tá? Você está pagando ali 2% de ISS, pode estar pagando lucro presumido 1,88%, na melhor das possibilidades, 1,88% de imposto de renda, 1,02% de CSLL, 3% de COFINS, 0,65% de PIS. Na hora que você somar tudo isso, dá bem mais do que os 6% que você pagaria dentro do Simples. Se você for um comerciante, então nem se fala. Você paga 4% dentro do Simples para comércio. Se você for pagar só de ICMS, pode chegar a 18%. Só o ICMS. Eu não estou falando nem de PIS, nem de COFINS, nem de RPJ, nem de CSLL. Só o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, você pagaria 18%. Então vale a pena o Simples no primeiro patamar. Mas vai chegar um momento que o Simples deixa de valer a pena. E é aí que o contador tem um papel fundamental. Tá. Se eu pago imposto pela empresa, Eliacom, por que é que eu tenho que declarar os ganhos na pessoa física? Legal. Porque existe um princípio chamado princípio da personalidade. O princípio da personalidade, basicamente, você é uma pessoa, a empresa é outra. Daí você vai falar pra mim, mas se a empresa é outra, por que eu tenho que pagar com os meus bens se eu fizer alguma coisa errada dentro da empresa, dentro do MEI, por exemplo, tá? Porque existe outro princípio, um princípio jurídico. Além do enquadramento tributário, você também vai escolher a modalidade jurídica, o tipo jurídico da sua empresa. Ele pode ser um empresário individual, que é o caso do MEI, é o caso de uma ME que só tem um sócio. Ele pode ser uma EIRELI, que agora foi extinta, tá? Que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, agora é só limitada, assim como uma sociedade limitada, tá? E uma sociedade limitada, os sócios não respondem com os seus bens. Numa empresa individual, o sócio ou proprietário responde com os bens. Mas aí tem um pulo do gato, uma jogadinha que você tem que prestar atenção e daí você tem que falar com o seu advogado também sobre isso, tá? Não é porque a empresa é limitada que você pode fazer o que quiser com ela que você não vai responder com seus bens. Se a Receita Federal entender que teve uma má fé da parte do proprietário, ele pode sim responder com os bens, tá? Receita Federal, o órgão de investigação entender que houve uma má fé, o proprietário pode sim responder com seus bens pessoais, tá? Então assim, o enquadramento tributário, ele é importante, mas você também entender bem qual é a modalidade tributária também é muito importante. Tá. Suponhamos que eu abri uma cooperativa. Eu posso ser optante pelo Simples Nacional? Vale a pena em impostos? Uma cooperativa... Explica antes pra gente o que é uma cooperativa. Uma cooperativa é mais ou menos assim, Marcele planta banana, certo? Você planta banana. Eu planto banana, Thaís planta banana, o Cristian planta banana, o Lucas Rocha planta banana, todo mundo da BSTV planta banana. E daí a gente vender banana individualmente é difícil. Porque você teria que achar uma empresa que quisesse comprar. Se você for querer vender para um órgão público, por exemplo, é pouca banana para você oferecer para tantas crianças na merenda escolar, por exemplo. Então, se você junta toda essa galera que planta banana e vende em conjunto, você consegue um preço melhor, você consegue uma forma de você lidar com aquela logística melhor, você consegue fechar um acordo com um órgão público, certo? Para vender, por exemplo, para as crianças lá na merenda escolar. Então, quando você faz isso, junta tanta gente que planta banana, ou que faz qualquer coisa, plantar banana foi um exemplo,
você tem uma cooperativa, tá? E daí essa cooperativa, justamente o nome diz, né? Todo mundo coopera ali dentro e vende em lote. Pode ser simples? Não pode ser simples. Por quê? Porque toda cooperativa é uma associação. Toda associação privada não tem regime tributário. Não é lucro presumido, lucro real e nem simples. Não pode ser do simples, tá? E daí, se por acaso você vende tanta mercadoria, você tem algumas isenções, tá? Mas você vai acabar pagando como lucro presumido. Então nem sempre vale a pena, tá bom? Às vezes vale a pena ter a cooperativa para que você junte todo mundo e consiga vender aquela mercadoria, mas que você tenha um MEI, por exemplo, também para responder por aquela mercadoria individualmente. Daí você vai pagar uma guiazinha fixa lá e consegue passar a sua banana sem nenhum tipo de problema. Legal. Então, quer dizer, não importa, o lucro é da cooperativa como um todo, mas todo mundo vai ter que dividir. Perfeito. Né? Perfeito. É isso aí. Essa pergunta acho que você já respondeu algumas vezes, mas é interessante a gente reafirmar. Tem algum jeito da Receita Federal saber quanto eu ganho, o que a minha empresa fatura e me multar? Tem. Tem como saber quanto você ganha. Seu banco já acusa isso. Todo mundo usa cartão de crédito hoje em dia. Todo mundo usa cartão de débito. Todo mundo usa Pix. Todo mundo tem uma conta bancária, tá? Salvo se você viver numa caverna e utilizar só escambo com galinhas, e daí você não vai ultrapassar o limite de faturamento, muito dificilmente você vai ser driblado pela Receita Federal, tá bom? Então tem como a Receita Federal saber o que você ganha. Tem como multar? Ou se tem. Se tem. Só que daí tem um pequeno detalhe. A Receita Federal não vai te multar no dia seguinte, tá? Ela vai te multar dali a uns 5 anos. Ela vai te mandar uma cartinha de notificação. Ela vai falar, fulano, percebi que o seu faturamento passou lá em 2018. Vamos pagar o que você deve? E daí você vai pagar com multa, juros, correções e dependendo do caso, a Receita Federal vai te tirar do Simples Nacional e você vai pagar mais ainda, porque você vai pagar como lucro presumido. Pensa. Então, lembra os 18% que eu falei de ICMS? Então só 18% de ICMS você já samba. Então o ideal é realmente que todo mundo tribute certinho para que não dê BO depois. Certo. Eliacom, esse assunto esteve muito em pauta ultimamente, foi o que aconteceu com as lojas americanas. Tem alguma coisa a ver com esse tipo de regime tributário? Tem a ver com o regime tributário, tem a ver com... Na verdade, no caso das lojas americanas, propriamente dita, foi um erro contábil, porque eles não administraram direito os recursos, tá? Mas seria interessante, sim, que o contador deles observasse o regime tributário. Provavelmente a Americanas vai ser um exemplo de empresa que vai ser obrigada a lucro arbitrado, porque vai ser uma empresa que está ali sob investigação. Marcele, nosso tempo estourou. Esse assunto eu achei que não ia render tanto. Rendeu muito. Então vai ser mais um dos assuntos que a gente vai ter que voltar mais pra frente. Não deixe de mandar a sua pergunta. Tem um QR Code aqui embaixo. Pega o celular, escaneia aqui o QR Code, tá? Entra na página do Centro do Empreendedor, manda as perguntas pra gente que a gente vai responder aqui nesse programa, na sua BSTV, canal 11 da NET, canal 1.3 da SAT. Você nos acompanha pelo Facebook, por todas as nossas redes sociais. Lucas, não quero invadir seu tempo, então vai daí. Agora com Fala Mais Anda.